De volta então para o último bloco do nosso encontro, falávamos sobre a prisão decorrente de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. Mostramos ao senhor que o pacote anticrime trouxe mais esta novidade, de que, condenado o réu pelo Tribunal do Júri, em primeira instância, a uma pena igual ou superior a 15 anos, é determinada a expedição de mandado de prisão, independentemente da presença de qualquer requisito da preventiva, não se trata disso, para a execução provisória da pena. Já começa a executar a pena, independentemente da interposição de qualquer recurso por parte da defesa. E aí a questão que fica, e é o que eu vou tratar com os senhores agora, mas será constitucional esse dispositivo, à luz do princípio da presunção de inocência, plasmado e expresso no artigo 5º da Constituição Federal? Eu vou trazer aqui os fundamentos, trazidos por quem defende, primeiro, a constitucionalidade deste dispositivo. E, na sequência, farei um contraponto. Né? E aí, claro, os senhores com este material vão tirar aí as suas próprias conclusões. Existem excelentes argumentos para ambos os lados e não há uma posição firmada, nem na doutrina, tampouco na jurisprudência, que pouco ainda se debruçou sobre esse tema, até porque é recente. Vamos, então, aos fundamentos para aqueles que defendem a constitucionalidade do dispositivo. Primeiro fundamento, para quem sustenta que esse dispositivo é constitucional, e portanto não viola a presunção de inocência, faz menção a algumas decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que admitiu a execução provisória da pena em caso de condenação do júri. Eu mencionei o caso da Botkiss, mas ali foi um caso mais tormentoso, até porque na via processual, como disse para os senhores, ficou uma coisa um pouco estranha, né? Mas a doutrina, ela faz menção a dois julgados, fora desse caso da Botkiss, a dois julgados do STF, vou colocar na tela para os senhores, o HC 118.770 de São Paulo e o 140.449 do Rio de Janeiro, um de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso e outro do ministro Dias Toffoli. Nessas duas hipóteses, os ministros mencionam claramente que é possível, sim, diante da soberania dos vereditos, executar provisoriamente a pena com condenações proferidas pelo Tribunal do Júri. Eles não falam o quantum da pena, porque o quantum de 15 anos veio depois com o pacote anticrime, né? Mas os defensores da corrente da constitucionalidade dizem, olha, tem julgado do Supremo, pelo menos esses dois HCs, que eu mencionei aos senhores, que os ministros fazem menção à constitucionalidade, né, de uma execução provisória de condenações oriundas do Tribunal do Júri. Tudo bem? Segundo o fundamento trazido pelos defensores do dispositivo e da sua constitucionalidade. Ora, o Tribunal de Justiça, para onde se dirige a apelação, pode modificar o sentido do julgamento? Se o jurado condenou, pode o tribunal absolver? Não, não pode. Ora, se o tribunal não pode absolver, por que eu já não posso executar desde logo a pena? Né? O raciocínio é nesse sentido. Né? Se há soberania dos vereditos e com base nela, o tribunal, e quando eu falo tribunal, estou só falando do Tribunal de Apelação, o próprio STJ, o próprio Supremo Tribunal Federal, não pode absolver quem o juiz condenou. Né? Não pode entrar no mérito a este ponto, né? Mudar o sentido do julgado. Então, por que não se admitir a execução provisória? Terceiro fundamento trazido pelos que defendem a constitucionalidade do dispositivo. O rito do Tribunal do Júri, diferentemente dos demais, é um rito bifásico. Portanto, há um sumário da culpa, em que o juiz colhe a prova, ouve testemunhas, interroga o réu. E aí o juiz profere uma decisão, chamada de pronúncia, onde o juiz verifica, o juiz togado, que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e aí remete esse julgamento ao Conselho de Sentença. Então, segundo os que defendem a constitucionalidade, diz o seguinte, olha, até chegar no julgamento pelo Conselho de Sentença, pelo Tribunal do Júri, este processo já passou por uma filtragem. Teve recebendo denúncia, teve contraditório, teve instrução, teve um juiz togado dizendo, depois de ouvir todo mundo, de que existiam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Então, quando chega para o jurado, não chega um negócio, vou usar aqui um termo coloquial, não chega um negócio capenga, chega um negócio já com um certo grau de confiabilidade do ponto de vista da firmeza da prova, certo? Então, como passou por toda essa filtragem, inclusive por um juiz togado,
a condenação por júri ela é mais firme, né? Ela é mais formatada, né? E o último requisito, que tem sido bastante invocado pelos que defendem, é que, se por um lado está previsto na Constituição a presunção de inocência, lá no artigo 5º, também está previsto no mesmo artigo 5º a soberania dos vereditos. Se os senhores forem no inciso 38 do artigo 5º, que é o que organiza, de maneira principiológica, é claro, o tribunal do júri, na linha C está lá, que há a soberania dos vereditos. O que é soberania dos vereditos? Aquilo que o tribunal, que o jurado decide, não pode ser alterado por ninguém. Ora, a soberania dos vereditos não está no artigo 5º, assim como a presunção de inocência? O Supremo já não disse que não existe direito constitucional, garantia individual que seja, de caráter absoluto? Então, segundo esses, a soberania dos vereditos, ela pode afastar a presunção de inocência. Especialmente porque, dizem eles, o direito coletivo, né, o direito que a sociedade tem de julgar o acusado de um crime doloso contra a vida, deve prevalecer sobre o direito individual do condenado. E neste ponto, numa ponderação, a presunção de inocência cede, é mitigada pela soberania dos vereditos, que também está prevista como direito fundamental no artigo 5º. Bom, em síntese, são esses 4 pontos, esses 4 fundamentos para quem defende a constitucionalidade do dispositivo. Agora, por outro lado, os que defendem a inconstitucionalidade do dispositivo. Bom, eu disse para os senhores que o primeiro fundamento de quem defende a constitucionalidade são 2 HCs, né, do Supremo Tribunal Federal, que dá indicativo de que o Supremo entende que é possível a execução provisória das penas em condenação do júri. Mas quem defende a inconstitucionalidade vai um pouquinho mais a fundo nessa jurisprudência do Supremo. É preciso entender como que avançou, como que a jurisprudência do Supremo tratou isso ao longo dos últimos anos. Então vamos lá. Até 2009, o Supremo Tribunal Federal entendia que era possível a execução provisória das penas. Qualquer pena, não estou falando de júri mais, tá? O Supremo entendia que era possível a execução provisória das penas, até 2009. Em 2009, ao analisar um HC de Minas Gerais, um HC 84-078 de Minas Gerais, de relatoria do então ministro Eros Grau, já aposentado, o Supremo Tribunal Federal, pelo plenário, alterou a posição e passou a rejeitar a execução provisória da pena, dizendo que devia prevalecer o artigo 5º, inciso 42, que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Certo? Então, de 2009 para cá, o Supremo passou a rejeitar a execução provisória da pena. Chegamos no ano de 2016 e o Supremo se deparou com mais um HC, agora o HC 126.292 de São Paulo. Para quem não se lembra, o HC 126.292 de São Paulo é o HC que versava sobre o caso do ex-presidente Lula. Ao julgar este HC, o Supremo voltou atrás naquela posição que era afirmada desde 2019 e passou a admitir a execução provisória da pena. Mas veja, passou a admitir a execução provisória da pena e nesse julgamento foi por 6-5, uma maioria extremamente apertada. Passou a admitir a execução provisória da pena nos casos em que a condenação de primeira instância era confirmada pelo Tribunal de Apelação. Não se tratava de júri. O presidente Lula não foi julgado pelo Tribunal de Júri porque não era um crime doloso contra a vida. Ele foi condenado pela primeira instância, o TRF, porque era a Justiça Federal, confirmou a condenação e a partir daí o Supremo falou, bom, confirmou a condenação, o Tribunal de Apelação confirmou, pode executar provisoriamente a pena. Isso em 2016. Passaram mais alguns anos e aí chegamos em 2019. E o Supremo se deparou, agora não mais com HC, se deparou com 3 ações declaratórias de constitucionalidade, portanto, controle abstrato, certo? Controle abstrato de constitucionalidade, com efeito erga omnes, valendo para todos. Até então eram HCs,
Agora, ações diretas de constitucionalidade. Em 3 ações de número 43, 44 e 54, os postulantes pediam para que o Supremo declarasse a constitucionalidade do então artigo 283 do Código de Processo Penal, que dizia as hipóteses de prisão: flagrante, desde que ordem por escrito fundamentada em caso de preventiva, e com condenação transitada em julgado. E o que fez o Supremo em 2019 ao julgar essas ações? Declarou constitucional o 283 e reafirmou, voltando atrás, mais uma vez, que a execução provisória da pena era inconstitucional. Era preciso haver o trânsito em julgado. Curioso aqui é que o 283, até depois desse julgamento, foi alterado, mas a alteração não foi substancial, alteraram só a redação. E foi alterado pelo pacote anticrime. Eu vou trazer para os senhores colocar aí na tela. Olha como é que está a redação do 283 hoje. Pelo próprio pacote anticrime, que é o mesmo que autoriza a execução provisória da pena no júri, diz em relação ao 83 que ninguém poderá ser preso em flagrante, que nem poderá ser preso senão em flagrante, por ordem escrita e fundamentada, de prisão cautelar, ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Foi isso aqui que o Supremo reafirmou nas ações declaratórias, que deram por constitucional o 283, que tinha uma redação um pouco diferente, mas veio o pacote anticrime e, com base na decisão do Supremo, reformulou um pouco a redação, mas manteve a essência. Ninguém poderá ser preso em virtude de condenação criminal, salvo em virtude de transitada em julgado. O mesmo pacote anticrime que diz que o juiz do júri pode prender e executar a pena a partir do momento que o senhor foi condenado a pena igual superior a 15 anos, diz que não pode haver prisão, exceto condenação transitada em julgado. Então é preciso entender essa jurisprudência para entender que hoje a posição do Supremo é pela inconstitucionalidade da execução provisória da pena. Mas, professor, e aqueles 2 HCs que o senhor falou, que o pessoal que defende a constitucionalidade invoca? Aqui tem um detalhe. Aqueles 2 HCs, de número 118, 770, 144 e 149, foram julgados nos anos, respectivamente, de 2017 e 2018. Justamente naquele intervalo em que o Supremo estava admitindo a execução provisória da pena. Eu disse para os senhores, de 2016 a 2019, do julgamento do HC do ex-presidente Lula até o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade que eu mencionei, o Supremo admitia. E nesta época é que foram proferidas essas decisões desses 2 HCs. E os relatores mencionaram, olha, no júri com mais razão, porque tem a soberania dos veredictos. Agora, de 2019 para cá, quando o Supremo firmou o entendimento nas ações declaratórias, não houve nenhum outro julgamento em que autorizasse a execução provisória, salvo o caso que eu mencionei do júri da Botkiss, que é um caso mais tormentoso, tá bom? Então é preciso entender um pouquinho mais da jurisprudência do Supremo e não simplesmente invocar esse ou aquele HC. Eles foram proferidos, esses 2 HCs, num outro contexto, que não é o de agora. Mais do que isso, para quem defende a inconstitucionalidade, dizem os que defendem, o tribunal não pode alterar o sentido do julgamento. Se condenou, o tribunal não pode absolver. É verdade, é verdade. Ora, mas o tribunal não pode anular o julgamento? Anular não é mais do que absolver ou do que mudar o sentido do julgamento? Se pode anular. O sujeito pode ser preso, como na verdade o julgamento pode ser tido como anulado. Então, terceiro fundamento para quem defende a inconstitucionalidade. Olha, dizem os defensores da constitucionalidade, tem a soberania dos vereditos, é uma decisão dada pelos jurados, tem um processo bifásico, é verdade, é verdade. Mas qual que é o critério do legislador para que se inicie a execução provisória da pena? É o quantum da pena, correto? É o quantum da pena. A pena tem que ser igual ou superior a 15 anos. E aí eu pergunto aos senhores, quem é que fixa a pena? É o jurado? Não, é o juiz togado. O tribunal não pode modificar a pena sem mexer na condenação. O tribunal mantém a condenação, porque isso o tribunal não pode alterar. Mas mexe na pena. O juiz fixou a pena em 15, em 16, o tribunal traz para 12 ou para 13. E aí o sujeito ficou preso, sendo que a pena ao final foi diminuída. Mais um argumento pela inconstitucionalidade. E finalmente, e talvez o mais polêmico, é aquele argumento que contrapõe a soberania dos vereditos e a presunção de inocência. Os senhores se lembram que eu falei? Quem defende a constitucionalidade entende, olha, os dois estão previstos no artigo 5º. A soberania dos vereditos, como não existe direito absoluto, a presunção de inocência cede
para que a soberania dos vereditos, que tem um caráter mais social, prevaleça sobre ele. Acontece que tem um problema aqui. Alguns doutrinadores têm entendido que essa questão soberania dos vereditos versus presunção de inocência, na verdade, ela encerra um falso dilema. O que eu quero dizer com isso? Não existe um confronto entre um e outro, porque tanto a presunção de inocência quanto a soberania dos vereditos, elas são direitos e garantias fundamentais criadas em benefício do réu. Se os senhores forem analisar historicamente a criação do princípio da soberania dos vereditos, vocês vão ver que a soberania dos vereditos e o julgamento pelos jurados, o julgamento do réu pelos seus pares, ela passou a existir para que se afastasse o estado do julgamento e para que se conseguisse um julgamento mais justo ou mais equânime. É um direito, portanto, e nasceu assim. A soberania dos vereditos, o julgamento pelo júri, nasceu como um direito do réu, de não ser julgado pelo Estado, mas ser julgado por pessoas que são como ele. Ora, tanto é verdade que nas constituições anteriores, antes de 88, o Tribunal do Júri era previsto no capítulo de organização judiciária, de organização do Poder Judiciário. Agora, com a Constituição de 88, deslocou-se a organização do júri para o artigo 5º, que é o que trata de direitos e garantias individuais. Então, quem sustenta pela inconstitucionalidade diz que é falso este dilema ou este confronto de que a soberania dos vereditos pode excluir ou pode mitigar a presunção de inocência, quando, na verdade, por serem ambos direitos do acusado, eles devem ser somados. Né? Não dá para invocar a soberania dos vereditos, que tem uma história de ser construída a favor do réu, para lhe prejudicar. Tá certo? Este é o contraponto que faço aos senhores. Os senhores já devem ter notado, se me perguntarem, eu entendo que esse dispositivo é inconstitucional. E aí cada um dos senhores, com base nesses fundamentos, vão tirar as suas próprias conclusões. Já passei aqui do tempo, me despeço dos senhores, até uma próxima oportunidade. Tchau.